Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre os métodos especiais, que são alguns métodos que a gente pode utilizar para fazer acesso aos atributos das nossas classes. Para isso então vamos dar sequência com alguns exemplos, como a gente costuma fazer sempre. Vamos lá. Bom, considere o seguinte objeto que nós vamos modelar. Lembre-se sempre que a gente modela objetos do mundo real. Então nós vamos pegar uma estante. Imagina que uma estante tem portas, tem quantidade de livros que ela cabe, quantidade de pés, qual é a cor, total nesse caso, nosso exemplo aqui, vocês podem acompanhar aqui, o total de livros que tem em cima dela. Então, nós já vimos que os objetos têm várias características que nós podemos utilizar. Nesse exemplo nosso aqui, nós vamos fazer o seguinte agora então. Vou dar uma olhadinha aqui embaixo. Nós vamos criar uma estante usando a nossa linguagem de programação. Lembra lá como é que funciona? Eu coloco o nome da classe, o nome da variável, new e a classe. Então nós temos agora um objeto da estante 1. E nós queremos fazer o seguinte, nós queremos saber quantos documentos possui nessa estante. Uma das formas que nós podemos fazer é essa daqui, pegar o nome do objeto, ponto, o atributo. Isso acessamos os atributos diretamente. Lembra das visibilidades que nós vimos nas aulas anteriores? Esse atributo .doc está com visibilidade pública. Então considere o seguinte, nós temos agora essa pessoinha aqui que quer saber quantos documentos tem aqui na nossa estante. Então ela coloca lá e.doc e ela vai acessar diretamente a estante e pegar a informação, verificar aqui, contar quantos livros tem, e vai subir que tem, por exemplo, 4 livros. Imagina que nós temos agora mais um segundo indivíduo, uma mulherzinha que também quer ter acesso a essa estante. Tá? Ela pode ir lá, olhar os livros e verificar quantos livros tem. Mas repare, pessoal, que nós temos nessa situação dois indivíduos que vão até o objeto da nossa estante e fazem o acesso sem nenhum controle. Imagine que a mulherzinha veio aqui, ela quer pegar, olhar os livros e ela olha o livro que não é dela. Então, isso é o efeito de fazer isso aqui, de ter acesso direto ao atributo. Vamos considerar o seguinte, ela foi lá, viu que tinha 10 livros. Na sequência, então, agora, nós vamos conhecer os métodos acessores. Tá? Esses métodos acessores também são conhecidos do inglês como métodos getters, ou em português getters. Tá? Esses métodos eles são utilizados para fazer acesso aos atributos. Então nós vamos pensar o seguinte agora, nós vamos colocar entre o objeto final que nós queremos acessar, tá? E quem quer acessar, ou seja, as pessoas que querem acessar, os usuários que querem acessar esse objeto, nós vamos colocar uma mesa, tá? E um assessor, uma pessoa que conhece o funcionamento e vai fazer o acesso para a gente. Imagine o seguinte, voltando no exemplo anterior, se nós tivéssemos que acessar, nós estamos fazendo um pagamento no caixa do banco. Imagine que você chegasse lá, vou pagar uma conta de 50 reais, de 40 reais, e tem 50 reais, você vai lá no caixa, coloca 50 reais e pega 10. Quem garante que você vai fazer isso da forma correta? Aí para isso nós temos lá do outro lado o atendente do banco. Esse atendente vai receber o dinheiro, vai verificar quanto é a diferença, vai colocar no caixa e vai te devolver somente aquilo que tem que fazer. Isso é um método, é uma forma de assessorar o acesso. Então nós temos os métodos getters, que nós trazemos isso para dentro da programação orientada a objeto. Então agora, nós temos lá, vamos criar novamente o objeto estante, da mesma forma que a gente fez antes, e agora eu quero acessar. Só que veja que neste momento nós vamos utilizar um método, get.doc. Esse método é um método getter, ou um método acessor. Do inglês a gente pode falar também simplesmente o método getter. Então nós vamos usar o método getter para poder fazer acesso. Isso quer dizer o quê? Que o nosso indivíduo lá, o nosso coleguinha, quer acessar o total de livros que tem na estante. O que ele vai fazer agora? Ele vai solicitar ao assessor, get.doc, que esse assessor vai fazer o acesso à informação propriamente dita, verificar qual é a informação, tem 4 livros, e vai devolver essa informação para o usuário. Tá? Agora veja bem, olha como é diferente da situação anterior. Se a menina quiser fazer acesso também à informação, ela vai ter que solicitar isso ao assessor, que vai verificar os livros que só pertencem a ela. Então nós vamos ter um controle de acesso melhor aos atributos. Essa é a grande diferença. Então se a menina quer fazer o acesso, ela vai ter que fazer o acesso passando pelo assistente. Então nós vamos ver aqui outra situação. Lá nos slides anteriores, nós verificamos para fazer a leitura. E agora se eu quero fazer a alteração da informação. Então, mais uma vez aqui, nós criamos o objeto. O indivíduo ele quer fazer a modificação do que tem na estante, que vai fazer o que agora?
Vai pegar lá a variável .doc mais um. O que quer dizer isso? Vai pegar um documento e vai colocar diretamente lá na estante. Ó, já tinha 4. Ele vai pegar um documento e vai colocar mais um documento lá. E vai ter um total de 5. Mas veja que você deve conhecer todo o processo. Você tem que saber qual é a pilha de livros do indivíduo. Tem que ir lá e fazer a somatória individualmente. Tá? Imagine que eu tenho de novo agora a nossa coleguinha que também quer fazer essa informação. Quem vai garantir que o acesso vai ser feito de forma correta? Que ela vai colocar o livro na pilha que é dela. Tá? Então, nessa situação, nós vamos usar agora os métodos modificadores. Tá? Vamos usar os métodos modificadores. Do inglês, são os métodos setters. Ou, em português, a gente chama de setters mesmos. Então, os métodos setters, eles são utilizados para modificar o valor de um atributo dentro do objeto, sem que a gente tenha acesso total a esse objeto. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter mais uma vez um intermediário entre o usuário e o objeto final que eu quero fazer o acesso. Então, quando eu quero fazer agora mais uma vez, eu quero pegar o documento e quero alterar a minha pilha, eu vou pegar esse documento agora e vou passá-lo para o assessor. Tá? O assessor vai pegar esse documento e vai colocá-lo na pilha. Olha como é que fica agora a nossa chamada. Em vez de, olha como é que é. Objeto é 1. set.doc e eu passo o que eu quero colocar lá, o documento, nesse caso, uma string. Veja que dessa forma é mais abstrato. Lembra da palavrinha-chave que nós vimos antes? Eu tenho um nível de informação mais restrito. Eu não preciso saber que tem que somar um total de documentos, onde eu tenho que colocar. Simplesmente passo o documento e o método set.doc, que é o nosso método modificador, que esse colega que está aqui no meio vai fazer, ele vai saber qual variável tem que ser modificado, o que tem que ser feito e vai fazer para a gente. Então, vocês percebem que com os métodos setters é mais natural do que com os métodos getters. Os métodos getters aparentemente parecem uma burocracia. Com os métodos setters não, fica mais simples de usar. A gente tem um pouquinho de trabalho para poder implementar a classe principal que a gente vai usar, mas as classes que vão utilizar estas ficam mais simples. Okay? Bom, então olha lá, mais uma vez, ele quer passar o objeto para o nosso amiguinho, ele vai lá, vai verificar os objetos que tem lá, colocou o total e vai me informar, ó, ok, acrescentei o documento lá para você. Se agora essa personagem feminina quer fazer a mesma coisa, ela também vai passar pelo assessor que vai colocar a informação lá na pilha correta, de forma correta para ela. Okay? Se a gente pegar aqui agora e observar os dois casos, tá, do método setters, por exemplo, você vai ver que o método setter, o método de acesso direto ao atributo, exige mais detalhamento quando você vai usar o objeto. Enquanto quando a gente usa os métodos setters, esse uso é mais simples. Veja que eu não preciso saber qual variável tem que somar, eu simplesmente passo, ó, eu quero que faça isso. Isso é o comum, tá, gente? Quando a gente vai usar métodos setters, quase todos os métodos setters têm um parâmetro. Ou seja, eu quero que modifique tal coisa, use isso aqui para modificar para mim, por favor. Tá? Continuando. Nós vamos agora, então, implementar um caso real. Vamos pegar o nosso exemplo da caneta, que nós já vimos várias vezes, mas vamos dar uma simplificada nela. Vou colocar aqui só dois atributos para a gente trabalhar, vai ficar mais simples um pouquinho. O método modelo, que está público, e o método ponta, que está privado. Lembra dos símbolos de visibilidades? Então, nós temos aqui o método modelo, o atributo modelo que está como público e o atributo ponta que está como privado. Quando a gente trabalha com os métodos setters e getters, em geral, nós temos dois métodos por atributo. Um método getter e um método setter. Então, no exemplo aqui, modelo, nós temos o get modelo e set modelo, passando o modelo que vai ser configurado. E a mesma coisa para ponta. Get ponta me retorna o valor da ponta e set ponta eu passo a ponta para saber modificar o valor interno. Bom, vamos ver como é que fica isso agora na classe final, no resultado esperado. Tá? Então nós vemos aqui em cima o nosso modelo e a nossa declaração da classe, public class caneta. E nós temos aqui então, para cada atributo, eu tenho que declarar o atributo aqui, seguindo a visibilidade proposta. Tá? Então modelo é público, então ficou public string modelo, ponta é privado, então ficou private, double ponta, que é para a ponta privada, e agora nós vamos fazer os métodos getters e os métodos setters para cada um deles. Tá? Então o método get ponta, como é que ele ficaria? Public, que o método é público, qualquer um pode acessar, o retorno, que é string, e o nome do método. Por regra, geralmente os métodos têm o nome get, tá? E o nome do atributo, então get modelo. Então como é que o get modelo vai ser implementado? Return, para retornar, lembra disso? O this, que é o próprio objeto, vimos isso nas aulas práticas anteriores. Se você pulou a aula prática, volta e dá uma assistida nela. Então,
Dessa forma, quando eu chamar getModelo, eu vou ter o valor do atributo modelo. E o set? No set nós temos aqui, ó, public, o método é público, void, quer dizer que esse método não tem retorno, setModelo, que é o nome do método. E toda vez que é um método set, quase sempre, toda vez não, quase sempre, nós temos um parâmetro. Então, string m, que é um parâmetro que eu estou passando. Como é que fica lá dentro? Aqui dentro do método é que eu acesso realmente o atributo. This.método é igual a m, que é um parâmetro passado. E como é que ficaria para o ponta? Olha lá, nós teríamos o getPonta e o setPonta. Okay? Então, public double getPonta, visibilidade, retorno, nome do método. Public double getPonta. E ele retorna return thisPonta. E o set? Public, visibilidade, void, retorno. Método sets, em geral, não tem retorno, mas isso não é regra. Você pode ter um método set que tem retorno. Tá? SetPonta e o parâmetro. Como é que eu faço a alteração? This.ponta igual a p. Ok? Vamos lá, então. Com a nossa classe aqui implementada, aqui embaixo nós vamos ver como seria escrito dentro do método main. Tá? Por questão de espaço, eu não coloquei o método inteiro numa nova classe, porque senão não caberia na tela para a gente. Esse espaço é melhor, vocês conseguem ver aqui e me acompanhar na tela, mas eu tenho restrição de espaço. Então aqui, nós vamos ver como seria para usar essa classe aqui agora com essa abstração, com esses métodos getters e setters. Então nós teríamos aqui caneta, que é o nome da classe que eu quero criar o objeto dela, C1, new caneta. Então nós temos aqui o objeto C1. Como é que eu uso esse objeto C1 agora? Se eu quero modificar o valor do modelo, C1, nome do objeto, ponto, setModelo e o nome do modelo. Se eu quiser mudar a ponta, mesma coisa, C1.setModelo. Se eu quiser fazer a impressão das informações desse objeto agora, o system.out.println, objeto.getPonta. Ok? Eu uso o sets para poder alterar o valor e o get para fazer a leitura, receber o valor. Se eu quisesse fazer a impressão do modelo, a mesma coisa. O system.out.print C1 getModelo. Print aqui, pessoal, só para poder liberar espaço para caber certinho na mesma linha. Okay? Poderia ser println ou até um printf se precisasse. Jóia. Agora que nós vimos os métodos getters e setters, nós vamos ver um terceiro conjunto de métodos que são os métodos construtores. Tá? Esses métodos são especiais, eles só são invocados uma única vez para cada objeto, porque eles são os métodos que são responsáveis por construir o objeto. Do inglês é os métodos constructors. Tá? O método construtor ele tem a regra do seguinte, pensa na nossa caneta. Eu quero, quando eu criar uma caneta, definir o que ela já tem. Na hora da criação, eu quero inicializar essa caneta. Eu quero dizer quais atributos ela vai ter inicialmente. Eu quero que ela venha tampada já, por exemplo, em vez de ela já vir aberta, eu quero que essa caneta venha tampada. Ou seja, existem ações que eu quero executar no momento que eu crio a caneta. Isso são ações que são colocadas no método construtor. Então nós temos aqui a nossa caneta, vamos fazer a nossa classe caneta aqui para a gente poder ver como é que funciona isso. A declaração das classes não muda, public class caneta. Em seguida nós temos a criação de um método que ele tem uma pequena diferença dos demais. Se você está prestando atenção nas outras aulas, você viu que geralmente o método tem visibilidade, retorno e o nome do método. Veja que este método ele não tem retorno, porque os métodos construtores existem duas regras no caso da orientação a objeto em Java, tá? Cada linguagem tem suas peculiaridades, mas em geral o construtor não tem retorno. E ele tem que ter uma forma de identificar que ele é o construtor. Em algumas linguagens tem a palavra-chave constructor no método e em algumas linguagens tem o mesmo nome da classe. O nosso exemplo, que é o Java, o método, que é o construtor, tem o mesmo nome da classe. Então, se a classe chama caneta e eu quero criar um método construtor para caneta, eu crio um método público com o mesmo nome da classe. Então, público caneta. E não tem retorno. Neste caso aqui, olha o que nós fizemos nesse construtor. Ao criar a caneta, eu quero que ela já venha tampada. Você pode chamar os métodos da classe nesse próprio construtor. Então, eu chamei o tampar e eu chamei cor igual a azul. Ou seja, todas as vezes que eu criar o objeto desta classe caneta, ela já vai ser criada tampada e da cor azul. Okay? Então, se nós vamos fazer um teste aqui, vamos lá. Vou criar um objeto caneta, chamei ele de C1, tá? É o processo normal. Quando eu faço isso aqui, quando eu chamo o new caneta, automaticamente ele vai chamar esse método e vai me criar um objeto C1 tampado, com o atributo chamado método tampar e com a cor azul. Continuando. Vamos ver aqui agora a segunda forma de fazer um método construtor.
Aquele construtor que nós vimos no slide anterior, ele não tinha parâmetros, por isso ele sempre seria caneta Bic azul. Agora nós podemos ter também construtores com parâmetros, ou seja, na hora de chamar a classe nova, eu posso passar parâmetros para ela, para que ela já seja inicializada utilizando esses parâmetros. Tá? Então nós temos aqui a forma de criar o construtor. Nome da declaração, mesma forma, mesma regra. Tem que ser público, quase sempre, nós vamos ver algumas exceções futuras, e o nome do método tem que ser igual ao nome da classe. Métodos construtores não têm retorno, porque o retorno é o próprio objeto. Tá? Então, nesse caso aqui, nós criamos o método construtor que recebe 3 parâmetros. M para modelo, C para cor e P para a ponta. Então, aqui, no construtor, a primeira linha que eu coloquei foi um dis.setModelo passando M, ou seja, eu vou passar o modelo, já vai setar o modelo, vou passar a cor e vou passar a ponta. E eu quero também que ela venha tampada, então eu chamo o método tampar. Então, quando eu chamar o construtor, nós vamos ver como é que funciona isso, eu vou passar os 3 parâmetros e a caneta será criada com esses 3 parâmetros. Olha aqui embaixo como é que fica a chamada desse construtor. Tá? Nós vamos criar uma variável do tipo que eu quero, nesse caso caneta, igual new caneta, isso aqui seria tudo numa linha só, tá? New caneta, qual que é o primeiro parâmetro? Olha lá, modelo, então o modelo é Bic, a cor é azul e a ponta é 0.5. Desta forma, o objeto já vai ser criado com o modelo Bic, a cor azul e a ponta 0.5. Veja que só com uma única linha eu criei o objeto e inicializei 3 atributos. Essa quantidade de parâmetros é arbitrária, é quanto você precisar para o que você está fazendo. Ok? Bom, com isso a gente terminou, a aula 06, que é uma aula bastante importante. Nós introduzimos 3 conceitos muito utilizados em orientação a objeto. O primeiro é os métodos getters, o segundo os métodos setters e por último os métodos construtores, que são métodos que inicializam o objeto. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, procure os nossos fóruns de dúvidas no ambiente virtual de aprendizagem. Eu aguardo vocês em uma próxima videoaula.